Bom dia, paz do Senhor. Hoje vou falar o devocional da leitura diária, né, gente? Como eu tinha falado que ia fazer, ontem eu estava certa de fazer, mas o dia foi tão corrido. Acordei, tive que ir para a loja, tive que fazer outras coisas. Na hora do almoço que eu ia parar, acabou acontecendo um imprevisto e quando foi à noite já tinha outro compromisso. Vim chegar em casa meia-noite. Ainda consegui ler a leitura diária, mas eu não consegui fazer o vídeo. Mas aí eu vou fazer a leitura diária de segunda e de hoje, tá certo? E a leitura diária de hoje, gente, diz o seguinte. Aliás, a de ontem, segunda-feira, né? Tá o título da nossa lição, né? A lição 3, ó. Lição 3 vai falar sobre o avivamento no Novo Testamento. E nisso, E a leitura de hoje, no caso de segunda-feira de ontem, ela está em Mateus, capítulo 7, versículo 28, que nos diz o seguinte. Mateus 7, 28. Ele vai dizer: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. E eu quero complementar aqui no versículo 29, que diz o seguinte: Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. O tema da segunda-feira diz: Jesus ensinava com autoridade, diferentemente dos escribas. Então é o seguinte, gente. A gente observa que, como ele disse aqui na leitura, que toda a multidão se admirava do seu discurso, da sua doutrina. Por quê? Porque Jesus ele falava com autoridade. E no título que diz. Então, no título que nos diz que Jesus ensinava com autoridade, diferentemente dos escribas, né? Então, quem eram os escribas? Eram doutores da lei. Só que eram doutores que se baseavam nas próprias tradições. E eles ficavam o quê? Bajulando as autoridades para que dessem créditos às palavras dele. Porque eles em si não tinham fundamento. Mas o que é que acontece? Jesus já era diferente. Jesus ele era a própria palavra. Jesus não precisou de nenhuma fonte de autoridade. Ele era a própria fonte. Então, tudo que Jesus falava vinha com essa autoridade, vinha com realmente mudança, com que fazia com que as pessoas se maravilhassem da doutrina de Jesus. E a gente aprende o quê? Que hoje, nós, às vezes doutores, mestres ou simples servos do Senhor. Agora, a gente sabe que a autoridade, ela não vem seja de que ensino e seja do que for. A gente vê que a autoridade nas palavras é porque essa autoridade, a fonte, é a palavra de Deus. Jesus não precisava de nenhuma fonte porque ele era a própria palavra. Lá em João diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, não é verdade? Então, ele era esse Verbo, ele é a palavra viva, né? Que muda, ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Então, Jesus não precisava de nenhuma fonte, ele era a própria fonte. E hoje eu e você aprendemos dessa fonte, da palavra que ele diz. E ele sempre dizia: fulano, viste o que disse os antigos, porém eu digo, porém eu te digo a verdade, porque Jesus estava realmente com essa verdade. Ele era a palavra em pessoa. Então, que a gente possa meditar nisso, né? A autoridade vem de Jesus, né? Na fala de Jesus. E a gente. Então, devemos buscar realmente a autoridade que está nas palavras de Jesus, na palavra de Deus. E avivamento, sem a palavra de Deus, sem a palavra de Jesus, não é avivamento, né? Pode vir alguém falar qualquer outro evangelho, qualquer outra coisa, palavras motivacionais, palavras que toquem na alma, que chore, que faça o que for. Mas não sendo as palavras de Deus, né? Não tem a mesma autoridade. E justamente isso. E na leitura de hoje, na terça-feira, a gente vai ver já algo que também não existe avivamento sem isso, né? Principalmente quando a gente vai falar de avivamento do Novo Testamento, certo? Então, chegando aqui, gente, na leitura de hoje, terça-feira, que se encontra Marcos, capítulo 16, versículo do 6 ao 8, que diz o seguinte:
Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temiam. E o título da leitura é Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Então não tem como falar de avivamento sem a gente falar da ressurreição de Jesus Cristo, né? Porque Jesus ele veio ao mundo como carne, como eu falei na leitura de segunda, que ele é o próprio verbo que se fez carne, não é isso? Só que ele tinha uma missão, um propósito, e ele sofreu, né, a justiça de Deus, ele sofreu, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, nossas culpas, e foi ao matadouro, foi à cruz do Calvário para ser punido, onde eu e você deveríamos ser punidos, quem foi punido foi Jesus. E ao ser punido, ele morreu, né, a gente sabe da história, mas ao terceiro dia ressuscitou. E avivamento, né? A palavra avivar já fala isso, é trazer vida, é avivar, é vida, é fazer viver o que estava morto, trazer vida ao que estava morto. E Jesus começou que ele próprio, que tinha sido morto, não porque alguém simplesmente o matou, mas porque ele deu a sua própria vida, né, como sacrifício, e morreu, mas ao terceiro dia ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno e ressuscitou. E aquelas mulheres, elas tinham saído, só olha que desejo até inocente. No sábado elas prepararam a mirra para ungir o corpo de Jesus. E a preocupação daquelas mulheres era que no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana pela manhã, elas fossem ungir. Só que elas se preocuparam com uma coisa, elas disseram: como nós vamos revolver a pedra? Porque a pedra do sepulcro poderia ser muito pesada, e elas pensaram assim: somos mulheres frágeis, como vamos revolver esta pedra, né? Removê-la. Mas como revolver essa pedra? Elas ficaram preocupadas. Irmão, quando a gente tem no nosso coração o desejo de adorar e dar o melhor para o nosso Jesus, não devemos nos preocupar, porque seja lá qual for a pedra, quando chegar lá, irmão, essa pedra já vai estar removida. Foi o que aconteceu quando aquelas mulheres chegaram ao sepulcro de Jesus. Elas preocupadas com a pedra, mas com o coração tão puro e desejosos em adorar. Porque quem gosta de ungir uma pessoa que já está morto, crucificado, que já estava, assim, tipo, já foi humilhado. As pessoas gostam de ungir aqueles de querer que está na fama, que todo mundo está aplaudindo, que está na publicidade. Mas aquele que foi humilhado, aquele que está escanteado, mas aquelas mulheres, ela adorava Jesus não pelo que ele poderia fazer por elas, mas pelo que ele já tinha feito e porque ele... E ao chegar lá, a pedra já estava removida, Jesus já tinha ressuscitado. E o anjo que estava lá disse àquelas mulheres: ele não está mais aqui. Vai, avisa a Pedro e aos discípulos que ele ressuscitou. Então, o avivamento, irmão, sem acreditar na ressurreição de Jesus, sem acreditar que ele morreu em nosso lugar, mas foi ressuscitado e vivo está, né, em nossos corações para ser adorado, ser exaltado. Não tem como a gente dizer que há um avivamento sem essa crença, sem acreditar que o nosso Cristo, ele não está morto, mas ele vive. E é porque ele vive é que a gente é avivado todos os dias, né? Então a leitura da terça-feira é essa. Em Marcos 16, do 6 a 8. Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Fiquem na paz do Senhor.